Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela grande misericórdia que o Senhor tem tido de nós, pela tua palavra que tem chegado até nós, porque o Senhor é um Deus misericordioso, cheio de graça. O Senhor chegou até nós porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos escolheu, nos chamou de tanta situação negativa e nos constituiu o teu corpo. Por isso, Senhor, nos limpa, Senhor, para ter um corpo que seja realmente santo como o Senhor é santo. Senhor Jesus, então entregamos essa comunhão para o Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos desviar de tudo aquilo que não vem do Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor Jesus. Irmãos, conforme nós começamos a falar ontem, sobre a criação do homem, o homem foi criado com quantas partes mesmo que nós falamos? 3 partes. Corpo, alma e espírito. Deus deu um corpo para o homem, porque Ele queria que esse corpo fosse a expressão dele. É o hino que nós cantamos aí. Que esse corpo expressasse Deus na terra. Diante dessa criação, Deus investiu tudo nesse homem. Façamos nossa imagem, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então ele tem um corpo para expressar o Senhor. Mas antes de Deus criar o homem, havia um ser que tomava conta da terra. Você sabe dessa história? Tomava conta da terra. Ele falou, toda a terra é minha, eu dou para quem eu quiser, então era dele. E esse ser tinha muito poder. Eu até gostaria que nós entendêssemos um pouquinho mais disso, porque esse poder que esse ser tinha, havia seres aqui na terra que ele dominava. A Bíblia não fala claramente, mas se você ler, ou se você perceber, a arqueologia, que é um estudo que eles falam da criação do ser humano, vê que tem coisas muito antigas que o ser humano não sabe como foi criado. Esses tempos atrás eu estava vendo uma reportagem lá no Peru, e eles perguntaram para pessoas que moram lá na Machu Picchu, naquela cidade construída lá, e falou assim, quem você acha que construiu isso aqui? Não, quando nós chegamos, estava construída. Isso, eles falaram, ninguém na história nunca registrou nada disso. Quando nós chegamos, já estava construído. Mas é uma construção que hoje em dia a própria tecnologia não consegue chegar àquilo. Então há alguém, aí o que o cientista faz? O cientista corre atrás daquela construção para saber quem construiu. Como foi que deixaram nada escrito? Eles sabem até o tempo que foi, você calcula lá para um tal de carbono 14, eles calculam há milhares de anos, mas ninguém sabe, não deixaram nada escrito. Agora os irmãos sabem por que não tem nada escrito? Ninguém consegue identificar quem fez? Se era uma pessoa que tinha tanta sabedoria, por que não deixou nada escrito? Não é isso, irmão? Não tinha nada escrito. Eu vou falar para os irmãos um versículo que fala por quê. Por quê? Isaías 14, versículo 20. Ali os irmãos vão entender esse discernimento. Quando os irmãos veem aqueles cientistas, como muitos têm aparecido aí, fala, aqui explica por quê. Tem alguém que tem a Bíblia King James aí? Tem? Leia. Pode ler nessa Bíblia nossa. Leia, e também Isaías 14, versículo 20. Vamos ler na nossa tradução e depois alguém lê na King James. Acharam? Com eles? Não te reunirás na sepultura. Por quê? Porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo. Descendência dos malignos jamais será numerada. Como é que está escrito aí, Cristiano? Tu não te reunirás aqueles na sepultura.
pois destruíste a tua própria terra e fizeste parecer o teu povo. Portanto, nunca mais se menciona essa descendência de malfeitores. Nunca mais se menciona, quer dizer, não existe história deles. Mas Satanás não ficou lá. Olha que coisa, Satanás não ficou lá para gerar nele uma geração bastarda. Uma bastarda. E essa geração que Satanás fez, que ele não te reunirás com eles na sepultura. Então foi sepultada essa história. Não existe registro. Não há registro. Até mesmo na Bíblia, no início, quando a gente começa a ler, a gente vê que tem uma questão de genealogia, que mostra que a genealogia dos filhos de Deus viveu tanto, mas aquela geração que não era dos filhos de Deus também não era contada, porque era um com Satanás. Amém? Senhor Jesus. Então vamos continuar falando do que nós terminamos ontem. Você lembra o versículo que nós lemos? Falei com os irmãos, memoriza esse versículo. Lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Falei com os irmãos, memorize esse versículo, porque esse versículo vai ser o fundamento praticamente do que nós vamos falar. Senhor Jesus, o que Deus fez com o homem quando Ele criou o homem não tinha ainda desobedecido a Deus. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o Senhor falou assim, a terra, você é para dominar ela. Mas Satanás falou que a terra era dele. Não falou? Vamos lá. Satanás falou que a terra era dele. Não foi isso que ele falou? Toda a terra. Você danificou a tua terra. A terra que era sua. Mas Deus falou com ele. Falou assim, você agora, eu criei você. Coloquei o que eu sou dentro de você para você administrar a terra. Tudo que há na terra você vai administrar. Foi com a bênção de Deus. Deus falou, vou te abençoar você para você ser essa pessoa. E deu essa ordenança que não foram cumpridas, irmão. Não foram cumpridas. No lugar do homem obedecer a Deus, nós lemos, cantamos até o hino, o homem desobedeceu a Deus. Essa ordem que Deus dava. Então essa ordem, mas a ordem de Deus acabou ali, quando o homem desobedeceu. O que os irmãos acham? Deus deu a ordem para o homem administrar, dominar. Vocês acham que a ordem de Deus parou ali? Parou ou não? Só duas pessoas que estão falando que não. Eu estou achando que todo mundo está em dúvida ainda. Vocês acham que Deus é um Deus que dá a palavra e depois Ele não cumpre a palavra? Ele abençoa e depois Ele fala, não vou te abençoar mais. É igual a pessoa que fala, eu perco a salvação se eu pecar. O filho pródigo perdeu a bênção do pai? Mesmo ele fazendo aquela desordem toda lá? Gastar o que Deus tinha dado para ele, não perdeu, não é? Então a salvação é uma coisa de graça, Deus te deu, Ele não fica nem ioiô, de manhã eu estou salvo, de tarde perdi, de tarde eu estou salvo, amanhã cedo eu perdi, não é assim, a salvação é eterna. Então quando Deus planta isso, é eterna. Depois nós vamos avançar nisso aí. Então aqui, não acabou ali, porque Deus não desistiu da sua obra, de abençoar o homem, para o homem encher a terra. Deus queria que esse homem fosse diferente, que ele enchesse toda a terra. Não é o propósito de Deus aqui? Vamos ler de novo o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Viu? Deus falou assim, você vai fazer isso. Acontece que quando o homem cai, o homem desiste, para Deus a terra ficou deserta da vontade de Deus.
A vontade de Deus não estava sendo cumprida. Se nós lermos Isaías 51, versículo 3, eu vou pedir para os irmãos ler. Os irmãos sabem esse Isaías 51, versículo 3. Depois nós comentamos. Vamos lá. 51, 3. Lê com bastante ênfase, irmão. Cheio do Espírito. Amém. Vê aqui. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Piedade ou misericórdia é uma missão para não destruir. Não destruiu. Terá piedade de todos os lugares assolados dela. Todo lugar que não tem a presença de Deus, Deus vai colocar a presença dele ali. Vai se tornar o jardim do Éden. O jardim do Éden. Senhor Jesus. Então Deus tem essa disposição de fazer assim. Então quando Deus forma Adão e coloca no jardim, ele tinha um desejo. E comunica a Adão o desejo dele. Ele comunicou a Adão. Comunicou? Foi o que ele falou lá em Gênesis? Ele comunicou a Adão, eu tenho um desejo e você vai fazer isso. Mas ele e a sua auxiliadora falharam. Não se alimentou da árvore da vida. Não alimentou. Mas o que eles preferiram? A árvore da ciência do bem. Se você olhar essa questão da árvore aí, muita gente fala, é um pé de maçã, não sei o quê. Se nós observarmos bem a fundo a palavra, não existe uma árvore física, mas existe uma vontade real de Deus. Porque Deus é Espírito. Então quando ele fala assim, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Hoje, o que fez o homem morrer? Vocês lembram em Gênesis capítulo, quando o Senhor falou no capítulo 2, Senhor Jesus, vê o versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí, quando você chega no capítulo 3, ele fala assim, no versículo 8, no versículo 7, começa assim: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher, por dentro das árvores do jardim. Eles viram Deus? Ouviram. Os passos de Deus é diferente dos nossos, tá, irmão? Ouviram e esconderam no jardim. E chamou Deus ao homem e lhe disse, e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz. Ele falou que eram os passos, né? Agora eu ouvi a voz. E porque estavam nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Não falou quem você comeu e disse que você estava nu. Quem te fez saber. Entenderam, irmão? Não é, falou, por que você comeu da árvore? Não falou isso. Ele falou, quem te fez saber. Aí veio o versículo, veio a continuação. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí eu pergunto para os irmãos, se nós prestarmos bem atenção, o problema não está em ele comer, é a ordenação de Deus.
É o que Deus ordenou. Você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Mas tinha todas as árvores do jardim, ele podia comer. Mas a árvore que ele ordenou era para ele não comer. Mas aí tem um problema. A orientação ou o conselho de alguém que fala que você pode ser importante nessa terra. E foi Satanás que deu esse conselho. Você vai ser como Deus. Ou como deuses. Senhor Jesus. Ele, Adão e a mulher dele falharam. Não se alimentando da árvore da vida. A árvore da vida ele podia comer. Aí você fica, mas que árvore é essa da vida? Quando Jesus estava na terra, ele falou, eu sou a... Jesus era uma árvore? Mas ele disse que era uma árvore. Entenderam? Ele falou, eu sou a videira verdadeira. Então se ele falou que ele era a videira verdadeira, e essa videira é a que dá vida, a outra que dá morte, então seria o quê? Uma palavra. Ele não é uma palavra? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês lembram um versículo? Eu vou falar um versículo, depois nós vamos repetir de novo. Quando Jesus estava falando, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí, Senhor, que é isso? Comer do sangue, comer... Esse homem está, né? Aí Jesus fala, a carne para nada... As palavras que eu falo é que são espírito e vida. Então o problema não está na figura, no físico, mas está na palavra. Na palavra. A palavra que é espírito e vida. Você só tem vida no espírito. Senhor Jesus. Então ele era a videira verdadeira. Está escrito aonde, que sabe? A João 15. João 15. E ele fala uma outra coisa. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são o quê? Espera aí. Se ele é a videira, nós somos ramos. Adão poderia ser um ramo da árvore da vida, não podia? Podia ou não, irmão? Vocês entendem assim ou não? Ele podia ser um ramo. Porque Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Ele é mas o que ele tinha era a palavra. Se eu ganho a palavra do Senhor, eu tenho a vida de Deus. A vida de Deus se estende até a mim. Eu sou o homem criado por Deus. Não foi Deus criou o homem. Eu sou esse homem criado por Deus. Aquela criação que havia antes não foi criada Deus não injetou a vida deles nelas. Mas ele deu para um anjo tomar conta. E esse anjo quis ser como Deus. E ele se dá esse conselho para o homem. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Vocês já viram? Agora vamos juntar no versículo lá de 28. O que fala em 1 Coríntios 3, versículo 9? Aqui eu quero que os irmãos entendam, irmão, que às vezes nós ouvimos tanta palavra, mas nunca chegou essas coisas para nós entendermos. 1 Coríntios, por quê? De Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois. Espera aí. Se eu sou lavoura de Deus, é porque Deus foi semeado em mim. Deus não foi semeado em mim? Então eu tenho que produzir o que Deus semeou em mim. Não é isso? Vocês entendem assim ou não? E ao mesmo tempo Deus mora em mim. Eu sou uma construção de Deus. Deus não criou o homem para ele morar no homem. Hoje eu sou uma construção. Nós somos uma construção de Deus. E ao mesmo tempo que nós somos essa construção de Deus, Deus também, eu sou uma lavoura. Vários edifícios de Deus são feitos por causa dessa lavoura. Quando ele falou para Adão lá, para ele crescer e multiplicar, é ser uma lavoura de Deus. Aí
Jesus veio e fala que ele é a videira verdadeira, e o Paulo fala assim, vocês têm que saber que vocês são lavoura de Deus. Vocês são lavoura, plantação de Deus. Você algum dia chegou perto do espelho e olhou para você e falou assim, Deus plantou ele dentro de mim? Será que Deus está dentro de mim? Eu sou representante de Deus na terra? Ou é representante de outra coisa? Das suas opiniões, dos seus desejos, da sua vontade? Você é o que de Deus? Você é lavoura? Então é Deus plantado em você. Ou você é um ramo da videira verdadeira. Mas aí, mais na frente, nesse capítulo 15, ele fala assim, vós sois o ramo. O ramo que não der fruto, corta e lança fora. Ele corta e lança fora. Então não vamos ficar preocupados se o Senhor tira, porque o fruto, irmão, tem que ser um fruto de acordo com a videira. Não um fruto fora da videira. É um galho que tem que estar ligado na videira. Vocês leram alguns versículos a mais que falam assim, sem mim, nada podeis fazer. E nada podeis fazer, quer dizer, vocês não fazem nada sem mim. Por quê? Porque o homem, às vezes, ele planta, ele quer ser um galho de alguma coisa, mas não do Senhor. Ele é um ramo, mas é do Senhor. Se não for do Senhor, irmão, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, nos ilumina, para nós entendermos o que o Senhor quer dizer com isso, que eu sou um ramo da videira. Se eu sou um ramo da videira, o que eu posso produzir, irmão? Fruto que vem da árvore principal, não é isso? Eu tenho que produzir aquele fruto que vem da árvore principal. Se eu estiver produzindo alguma coisa fora disso, eu não estou ligado à videira. Senhor Jesus, deu para os irmãos entender, né? Lá o Senhor, em Gênesis, o Senhor falou, crescer, multiplicar e encher a terra. A terra se tornou deserta. Aí o Senhor vem e ele fala assim, que vai fazer nascer jardins nessa terra. Vai ser o jardim do Éden. Não é isso? Senhor Jesus. Agora ele fala que nós somos ramos, nós estamos nessa videira, nós somos lavoura de Deus, porque Ele colocou isso em nós. Isso é muito sério. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso aí. Quando nós lemos o próprio Coríntios, capítulo 15, nós lemos isso aqui ontem. Versículo 45. Pois assim está escrito. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito. Aí eu pergunto, se o Adão morreu, hoje nós cantamos um hino desse. Se o Adão morreu, a morte entrou em Adão. Quando o segundo Adão veio, que era a árvore da vida, né, a videira verdadeira, aí ele veio dar vida para os ramos dela. Injetou vida. Aí nós ganhamos essa vida e essa vida começa a expandir em nós. O último Adão é espírito vivificante. Aí no versículo 47. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do... Quem criou todas as coisas não foi Deus? Ele não veio do céu para criar? Então o que vem do céu é o segundo homem. E Deus quer colocar a vida dele dentro desse homem que ele criou, que é nós, que ele veio restaurar. Senhor Jesus. Aí eu pergunto para vocês, Deus que não crê, como é que faz? A pessoa não creu, como é que ele vive? Não é que ele não crê, ele vive. Dentro do homem, existe um desejo de ser eterno. Você sabia disso? O homem pode fazer a religião que for, ele sempre tem uma esperança de ser eterno. Ele tem medo da morte,
E medo, não, estou doente, eu vou morrer, não sei. Ele tem medo da morte porque aí ele vai atrás do médico, do feiticeiro, do sei lá, do espiritualista, sei lá. Mas atrás de Cristo ele não vai, porque ele tem medo de morrer, porque ele não sabe a fronteira, depois da morte, a fronteira que ele vai enfrentar. Certo? A fronteira que ele vai enfrentar. Eu não sei se eu contei para os irmãos, mas quem tem experiência de quase morte ou pós-morte, não sei se os irmãos conhecem esse tipo de coisa, mas eu vou dar a minha experiência que eu vivi. Eu morava em São Paulo, eu estava atravessando a Avenida Dom Pedro, lá em São Paulo, eu fui atropelado, fraturei essa perna, e o carro me jogou, sei lá, eu estava correndo muito. O cara que me atropelou era um piloto de avião, chamava até Rubens esse cara. Ele me atropelou e parou na frente e tal, ele socorre ele, mas eu, quando caí, eu não fiquei ali no chão, eu estava por cima das árvores, pensando assim, que direção eu tomo? Eu não estava preocupado com ter morrido, não. Que direção eu vou tomar? Eu tenho essa consciência que eu estava lá, irmão. Eu falei, mas isso é loucura, é uma loucura, é. Eu estava assim, que direção eu vou tomar agora? Eu vi as lâmpadas assim, no meu nível, as lâmpadas dos postes, na Avenida Dom Pedro, perto do Ipiranga. Eu falei, para que direção eu vou tomar? Naquele momento, eu escutei os caras, socorre ele. Aí é como se eu tivesse voltado assim, encaixado em mim novamente. Aí eu falei assim, engraçado, esse carro que passou não me matou, mas o próximo vai matar. O próximo que vier, porque eu estava no meio da avenida. A Avenida Dom Pedro é uma avenida de muito movimento lá em São Paulo. Quem conhece lá sabe o que eu estou falando. Aí eu falei assim, o próximo vai matar. Aí o cara me socorreu e tal, o cara que me atropelou me pôs no fusquinha dele. E eu falei, faz tempo, irmão. Aí depois dentro do fusquinha e tal, e ele saiu. Aí quando ele estava andando comigo, e ele naquele desespero e tal, eu falei, peraí, deixa eu falar uma coisa. Fica tranquilo. Eu com a perna quebrada, a perna toda. E eu falei, fica tranquilo, porque até agora só foi minha perna. Do jeito que você está, daqui a pouco você bate o carro, morre todo mundo. E você vai se machucar com isso. Vai tranquilo. Ele olhou para mim assim e falou assim, engraçado, esse cara é doido, não sei o que está acontecendo. Porque eu falei, fica tranquilo. Aí ele falou assim, eu não entendi, porque era para você estar desesperado, me xingando, porque eu atropelei você e tal. E você falou, fica tranquilo, senão daqui a pouco você bate o carro. E eu com a perna quebrada, mas quebrou de balançar mesmo. Você entende? Aí ele chegou no hospital. Aí depois eu comecei a pensar, gente, será que tem umas coisas que eu não entendo? Eu não tinha essa visão, tá, irmão? Eu não tinha essa visão. Esse tempo atrás, eu comentando com um irmão, que reúne conosco aqui, ele teve uma situação assim muito parecida. E ele estava para morrer mesmo. Aí alguém chegou lá e falou, não, o médico, chamou o médico para ir lá, ele teve um bloqueio na bexiga, e ele não conseguiu urinar. E a barriga dele foi crescendo. Estava matando ele. Foi crescendo. Aí quando ele estava prestes a morrer, o cara foi lá e falou, doutor, tem que ir agora e tal. E o médico desceu lá. Quando chegou lá, que ele viu, porque tem que injetar uma sonda na uretra para esvaziar a bexiga. Aí diz ele que naquele momento, ele viu a tia dele e a irmã dele se aproximando dele. Assim, que já tinha morrido há pouco tempo. Foi aproximando dele e falou assim, o que eles estão fazendo aqui? Ele já estava começando a sair da esfera de vida biológica. O que eles estão fazendo aqui? Nesse momento o médico chegou, introduziu uma sonda, esvaziou. Aí a bexiga dele, quando foi esvaziando, a vida foi voltando, aí essa tia e essa prima dele foi afastando. Assim como se ela chegasse e fosse recuando assim, sumiu. Aí a vida dele voltou ao normal. Então nessa vida, irmão, que nós temos aqui, nós até certo limite, nós ficamos preocupados. Daí para frente, é uma paz.
É um sono. Então não vamos ficar preocupados com isso, tá, irmãos? Não vamos ficar preocupados. Não vamos querer defender nossa vida, não. Mas é isso. Então a gente fica olhando. Agora, eu não sei se os irmãos leem muito sobre isso, mas nós podemos ver algumas coisas. Tem algumas coisas na Bíblia, igual, por exemplo, quando Jesus foi no monte. Foi no monte? E lá ele viu quem lá? Moisés e Elias. Opa! Coisa esquisita, né? Quando ele estava atravessando o mar e a tempestade veio, eles falaram que era uma assombração. Uma assombração. Então existem essas coisas. No mundo espiritual, avança. Então nós precisamos de entender o seguinte, que nós estamos aqui, mas dentro do homem foi colocado um desejo de ser eterno. Só que o caminho para a eternidade só está em Cristo. Não é isso que está escrito em Ezequiel 3:11? Você lembra o que está escrito lá? Lembra ou não? Aí eu vou contar, aí os irmãos leem, para os irmãos entenderem o que eu estou falando agora. Ezequiel 3, versículo 11. Acho que é isso mesmo, irmão. Aliás, Ezequiel não é Eclesiastes, perdão, irmão. Eclesiastes. Acharam? Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O homem tem desejo de ser eterno, tem ou não tem? Nós estamos aqui porque queremos ser eternos? Ou porque somos eternos? Nós queremos, nós temos esse desejo. E esse desejo é alguma coisa que está dentro do homem. O homem busca ser eterno. Tem pessoa que fala, não, eu morri, mas nasci uma planta. O outro, nasci um cavalo, nasci sei lá o que é, uma vaca. Mas ele está sempre querendo que seja eterno. Tem ou não tem gente assim? Então esse desejo de ser eterno, o homem busca isso de todo jeito. Tem uns que buscam ser famoso, ter muito dinheiro, ser importante, não tem? E esse tipo de coisa foi Deus que colocou no homem. Só que o homem, para o homem buscar de forma, por isso que falou assim, vamos ler de novo. Tudo fez Deus formoso, no seu tempo, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. No coração, o homem tem um coração desejoso de ser eterno. Desejoso de ser eterno. Só que Satanás, quando colocou no homem, ele falou, você vai ser como Deus. Senhor Jesus, a maneira de isso se concretizar, não é a maneira de Deus, é a maneira do homem. O homem às vezes quer ser eterno, ele quer construir um império. Fica o império e ele vai embora. Mas a eternidade, ela vem de Deus. Senhor Jesus. Agora, só que, aí entra a questão. Quando Deus fez isso, Deus é Espírito. E ele queria que o homem, o que ele fazia? Ele falou assim, olha, agora, quando você está aqui, depois que aconteceu tudo isso, ele chegou perto de nós e falou assim, você tem que aprender a como servir a Deus. Porque Deus é Espírito. Vamos ler 2 versículos aí em João. Senhor Jesus, João 4. Que tem muito adorador de Deus que pensa que está adorando a Deus, mas está em outra esfera, tá, irmão? João 4, 23 e 24. Mas vem a hora. E já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Mas o que hoje em dia nós vemos? Que muita gente quer adorar a Deus vendo as coisas, vendo os acontecimentos, vendo alguém gritar, vendo alguém pular, vendo alguma coisa. Tá vendo? Que carro bonito, ou carro feio, ou esse cara está na miséria, ou está rico. Quer dizer, eles veem a coisa física e associam com Deus. Mas Deus é
espírito. E Deus procura aqueles que adoram a Deus em espírito, não no que vê. Se nós formos adorar no que vê, é outra história. No versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Ele tem realidade que o que ele faz vem de Deus. A questão, irmão, é entendermos que Jesus Cristo veio para restaurar aquilo que o homem perdeu, certo? Por isso que ele falou que nós somos lavoura de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Ele veio para restaurar aquilo que o homem perdeu lá no passado. Então essa é a questão, que quando Jesus Cristo veio, ele restaurou o plano original de Deus. Irmãos, pensa bem, Deus conta conosco para restaurar o plano original dele. O plano original de Deus: sede fecundo, multiplicar, enche a terra. Mas enche a terra com o produto da árvore da videira verdadeira. Mas às vezes nós gostamos muito da videira falsa. A videira falsa, ela tem algumas coisas atraentes, não tem? E quer ver uma coisa, irmão? Agora, o que acontece conosco hoje? Eu vou falar para os irmãos uma coisa muito séria. O que acontece conosco hoje, nos nossos dias, é que nós ouvimos tanto falar não de Deus. Você tem um versículo aí em Provérbios 29, que fala que sem... Vamos ler lá, irmão? Eu estou encerrando já, tá, irmão? Provérbios 29, versículos 18 e 19. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. O servo não se emenda com palavras. Mas quando você olha aqui a profecia, o que vem de Deus, é que muda a história do homem. Amém? Senhor Jesus. Em João, nós falamos já, João 6,63, o Senhor fala, carne, nada aproveita. As minhas palavras que são espírito e são vida. Então nós precisamos, irmão, de crer e vivermos por fé. Abacuque chegou a falar isso. O meu justo viverá por fé. Romanos 17 repete a mesma coisa. Hebreus 11:6 fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Mas fé não é uma coisa visível, fé é uma coisa interior. Irmão, nós às vezes desagradamos a Deus porque nós não temos fé. O nosso desagradar a Deus é porque nós não temos fé. Que Deus pode me curar, Deus pode me restabelecer o que eu preciso, me dar o que eu preciso, e pode também tirar a minha vida. Eu às vezes tenho que fazer algumas coisas, e não está assim, muito claro para mim o que eu tenho que fazer, e eu falo, Senhor, se for para contrariar a tua vontade, pode me tirar a vida. Minha vida só serve para o Senhor. Se o Senhor não usar, eu vou usar minha vida de qualquer maneira. Agora, se você acha que sua vida é sua, então usa do seu jeito. Faz o que você quer da sua vida. Se você acha que a vida é sua, você faz do seu jeito, então faz. Deus nunca proibiu você de fazer. Mas a situação vai complicar. Pode estar tranquilo. Vai fazer igual o filho pródigo. Sai, recebeu tudo, mas o problema fica muito sério depois. Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, irmão, o que nós aprendemos disso? Deus criou o homem para ele morar no homem, e o homem dá o fruto para Deus. E fim de linha. Esse é o resultado. Deus quer que eu multiplique para Deus. Mas eu às vezes penso que eu vou multiplicar para mim, para minha prole, para o meu jeito. Eu já vi muita gente falar assim, não, essa igreja é minha, é a minha igreja, é eu que mando. Você lembra o hino que nós cantamos aí? Que hoje ele fez a igreja para ele, que é o corpo dele. É o corpo dele.
Então, se é minha, não é o corpo dele. Se é sua, também não é o corpo dele. O corpo dele é a igreja. A igreja é o conjunto de todos aqueles que creram no Senhor e seguem o Senhor. Jesus é o Senhor, irmão.